pandemia disparou um sentimento de urgência, sei lá, de alguma coisa. Da falta, sabe? Sim. E aí. Ah, com certeza, principalmente ficando sozinho, né? Exatamente. É isso que eu identifico. Que, tipo, a pandemia ela me deixou sozinho e aí eu fiquei com os meus pensamentos. E aí, com a vida que eu tenho, eu fui pensando sobre todas essas coisas muito dentro. Muito só na minha cabeça também, entendeu? E aí eu entrei no looping repetitivo e infinito. Ah, eu queria criar em 3D, porque eu não consigo mostrar para as pessoas o que eu tenho vontade, o que tá acontecendo comigo, sabe? Sim. Mas é como se fosse o processo de criativo, o processo de design, que ele é divergente, extremamente complexo e entrópico e cheio de caos e e ele vai vum, e aí uma hora ele faz assim, e aí ele explode de uma outra maneira. Ele é reconfigurado. O ser humano ele funciona assim. Eu consigo imaginar isso. Então é isso que eu queria que as pessoas imaginassem. Se as pessoas imaginarem, eu não preciso nem criar o 3D. Porque já é potente, né? Então, é isso que eu quero trabalhar, com a potência da criatividade, entendeu? E eu acredito nisso, eu acredito que esse é o meu valor, sabe? Tipo, eu consigo criar alguma coisa em torno disso. Como um marinheiro mesmo, entendeu? Então eu comecei a fazer e aí eu quero incorporar isso na minha estética de neurocientista, entendeu? Na minha estética de Sim. consultor. Eu quero brincar com os signos e os símbolos, entendeu? Que eu mostrei pra você aqui do navegar. Então, tipo, essa ferramenta aqui é uma ferramenta que a gente usa com startup, com inovação, entendeu? Em projetos de inovação. Para navegar em ambientes de extrema volatilidade, extrema mudança. Entendeu? Uhum. É, e eu tô trabalhando dessa forma em mim, entendeu? É porque eu acho que é isso, é uma construção que se faz e a gente fica. Quando a gente desfaz, a gente cria esse vácuo, né? Essa expectativa. Eu tô pensando sobre Nossa. como o tempo inteiro foi sobre como preencher o vazio, sabe? E aí eu aprendi a preencher o vazio. Comigo mesmo, com música, explorando coisas, sabe? Uhum. É. Eu tô preenchendo meu vazio com o meu celular. Eu não largo a mão do meu celular, eu não leio. Aham. Eu não faço nada, eu só fico assistindo, só fico. Eu sei disso, Isa. Eu sei que isso tá me fazendo mal. Uhum. Eu preciso ser mais como você, aproveitar o silêncio da minha casa, ou aproveitar que eu tenho uma TV, colocar uma música, que eu tenho um piano que eu posso tocar, que eu tenho um violão, que eu tenho um ukulele aqui. Coisa que eu Uhum. preciso aprender. Não, eu fico aqui, ó. No celular. Então, isso é um vício nosso, a nossa geração, e eu digo a nossa geração, não a nossa, da nossa idade, eu digo a geração da internet, sabe? Eu tava Uhum. conversando sobre isso com o Lipe esses dias. A nossa geração, ela é muito doida, porque a gente tá passando por muitas coisas, muitas transformações, sabe? Uhum. E aí, nós somos viciados mesmo no celular, nas telas. Sim. E isso tem nos desconectado das relações humanas, das pessoas. Tem deixado as pessoas mais. Não conseguem, elas não sabem se relacionar pessoalmente. É, eu paro de pensar nos meus sentimentos. Tipo isso, a minha definição é que eu tô desconectada, mas e daí? Como que eu entro mais profundo nisso? Pra mim, às vezes eu entro mais profundo nisso quando eu tô numa conversa contigo. Uhum. Então, e Você pra sabe mim. disso, né? Pra Tipo, mim. a terapia já revelou isso sobre mim. O Que quê? eu absorvo as coisas falando. Ah, sim. Mas todos nós. Entendeu? E eu acho que e isso veio pra mim como um resgate. As rodas de conversa, sabe? Porque eu sinto que eu Uhum. preciso conversar com as pessoas também, pra eu conseguir desenvolver, pra eu conseguir aprender. Isa, então você tem que vir
aqui pra gente poder fazer isso. O que é a minha vida? A minha vida é quem eu fui, as imagens de quem eu fui nas pessoas, que as pessoas têm de mim, entendeu? Ou a imagem que a pessoa tem de mim pelo meu Instagram. Isso é quem eu sou? Porque eu parei de falar, né? Eu falei isso pra você, né? Chegou um momento que eu parei de falar. Eu comecei a ser eu comecei a me expor menos falando Agora você é imagem. e escrevendo e comecei a me expor mais com imagens, a partir de imagens. Então, as pessoas me conhecem só pelo que a gente... Isso não é só... Não, eu tô falando sobre mim, mas pensa que isso é uma reflexão sobre o mundo. As pessoas se conhecem a partir do que elas produzem de si. Então, por exemplo, você que tem um namorado, que tem uma mãe, que tem uma avó e tal, você produz coisas sobre você. E essas pessoas todas que te conhecem vão reagindo ao que você produz. Isso é a vida, normalmente. Só que a gente faz isso de várias formas e isso a gente faz transmediaticamente. Também usando da tecnologia, nos expondo, nos compartilhando ou não compartilhando. Né? Então tem isso, daí tem esse compartilhar e não compartilhar. Se nós não compartilhamos com as pessoas o que nós sentimos, vivenciamos e somos, as pessoas não têm a oportunidade de conhecer essa versão que somos. Entendeu? Então, quando eu me senti... mas daí, se você expõe muito, você abre um leque de interpretações, né? Não, se você expõe pouco, na verdade, se você abre interpretações. Porque se você expõe muito, você tá falando, por exemplo. Você tá expondo muito, tá explanando. Entendeu? Quanto mais você fala, mais você comunica, mais você consegue falar o que você tá sentindo de verdade. Entendeu? Só que quando eu entrei em depressão, me foi cortada a fala. Eu não consegui me expressar com as pessoas. Entendeu? Eu cheguei no momento em que eu só me comunicava com as pessoas que eu me sentia mais confortável, que eram mais parecidas comigo, né? Tipo, as pessoas LGBTs, as pessoas que estavam ali mais perto mesmo. E eu parei de me comunicar com o mundo. Sabe? Tipo, eu parei de me comunicar com as pessoas no geral. Eu vou te falar. Eu tenho te reconhecido, né? Mas ainda assim é muito difícil trocar, porque eu achava que você, quando você estava no início da tribo, quando você participava de jams, de não sei o que e tal, eu achava que você falava muito bem sobre você. Sobre o que você fazia, sobre quem era, sobre o que tinha que fazer. E deu ok, você mudou agora. Mas eu ainda acho que você pode ser essa pessoa, sabe? Sim. De ser mais efetivo, assim, porque você também era muito ativo, né? Você pode ser ativo novamente. Sim. Reativo. Então, o que eu quero é ser ativo com outras galeras, com outras pessoas, sabe? Entendi. Porque é isso. Não do jeito que você trabalhava antes? Não do jeito que eu trabalhava antes, porque eu cansei sei lá, foi um burnout mesmo, sabe? Do tipo, eu reconheço que eu tô cansado, sabe? Da inovação, do design, do produto, das coisas, do capitalismo, desse jeito. Eu tô cansado. Então eu preciso fazer coisas novas, mas assim, eu quero ganhar dinheiro com quem eu construí que eu sou. Então eu preciso construir uma nova versão de mim, que parte de quem eu sou, né? E se lança de uma nova versão mesmo, como se fosse um artista, pá. Lançou uma nova versão, um novo álbum, entendeu? A nova era. Porque é isso, eu preciso me relançar como consultor, entendeu?
Entendi. Ser diferente, Sim, agir você quer diferente. consultar sobre. Você quer consultar o quê? Aprendizagem, entendeu? Então, é sobre processos criativos, como aprender, como mudar, como ser diferente, como inovar. Caramba. Eu acho que tá na hora das pessoas entenderem que elas são criativas e que elas devem usar isso da melhor forma, sabe? Pra criar a sua realidade, pra mudar a sua realidade, entendeu? Pra Sim. mudar coisas ao seu redor, pra fazer seus projetos pessoais, pra desenvolver coisas, pra despertar coisas. Dá medo de que aonde vai ir a humanidade, né? O ser O humano ser mesmo. humano, cadê a sua humanidade? É isso que eu escrevi na minha poesia. Ai, eu não te fa... Ai, é que a gente teve tão pouco tempo que eu não tive tempo de me apresentar, reapresentar. Isso Uhum. são características humanas. Profundidade, Sim, subjetividade, sensibilidade, sabe? Então, sim. a criatividade, ela se utiliza dessas características humanas. Então, eu gosto disso. Então, eu acho que eu vou seguir muito por esse caminho. Eu aprendi que o Montessori foi criado para pessoas da periferia, né? Crianças que é, eram tidas como rejeitadas pela sociedade. Uhum, Daí chegou essa mulher que se chama Maria Montessori, começou a trabalhar no hospital e pensar em atividades e materiais que quando foram fazer aquele nivelamento lá para ver como estão as crianças, né, da sociedade, as crianças ditas excluídas, elas estavam no mesmo nível, se não um pouquinho mais, que as crianças ditas normais. aham. Eu ainda acredito nisso, só que isso se perdeu. Crianças com deficiência que tinham Mas eram crianças atraso. pobres. Pobres, né, também. Além de Uhum. tudo isso, eram excluídas, marginalizadas, né? Exato, uhum. Por isso que Montessori, ela criou as coisas de madeira, porque eram as coisas mais fáceis que tinha. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a guerra, mas senão me embanando com Reggio Emília. Uhum. Reggio Emília é uma cidade na Itália, se não me engano, que os homens todos foram para a guerra, quem ficou na cidade foram as mulheres. Bom, com certeza ficaram alguns homens, né? Mas a cidade toda ficou destruída. E eles criavam atividades por destroços. Então, as atividades de Reggio Emília é tudo madeira, sem forma, para Aham, que você crie a partir disso. aham. Então, nada de plástico, sabe? Tipo, pedaço de pedra, Uhum. pedaço de madeira fino, grosso, isso, na escola que eu trabalhei, na Aurora, as crianças eram tão criativas, elas conseguiam criar coisas muito legais. Sim. Puxa, como é que a gente consegue criar, tipo, ter um espaço legal, que a gente não precisa enfiar a faca nas pessoas, Uhum. Então, o que que eu a quero gente consiga fazer, trabalhar tudo isso, o que eu sabe? quero fazer assim com a minha casa é basicamente isso aqui no estúdio criativo, sabe? É, Uhum. é que aqui seja esse ambiente aonde existem estímulos, né? Porque quando a gente fala de aprendizagem, é que você. É muito legal e eu gostaria muito de trazer o seu conhecimento para. O seu conhecimento de educação montessoriana para os adultos, sabe? Porque Uhum. os princípios são os mesmos, né? São os válidos, são tão válidos quanto, né? Sim. E eu entendo que a gente precisa reaprender. Eu falei com a Ivy, por exemplo, a casa criativa, o sonho da casa criativa. Sabe? Tipo, em vez do sonho da casa própria, todo Uhum. artista tem o sonho da casa criativa. Eu tenho o sonho da minha casa criativa, que é justamente isso, sabe? É, que esse ambiente seja um ambiente de é, alta potencialidade, altos estímulos cognitivos, entendeu? Uhum. E aí a gente vem aqui para se potencializar, entendeu? Para construir Sim. projetos, para realizar coisas.
entendeu? Para chegar em lugares. Aonde você quer chegar? O que você quer aprender, sabe? Eu aprendi contigo isso, né? De caramba, uma ideia só é uma ideia. É muito legal quando alguém coloca em prática. E se a pessoa colocou em prática é porque você não colocou em prática por algum motivo. Aham. E eu vejo que as palavras, a partir do momento que eu olho para uma palavra e eu destrincho ela numa conversa, numa análise, sabe, tipo, num processo ali criativo, a gente consegue Uhum. chegar em lugares, porque o processo criativo ele é por associações simbólicas de significação, entendeu? Ele é pela linguagem. Então, o que eu descobri é a linguagem. Eu me reapaixonei pela linguagem, pela semiótica. Sim. Entendeu? E eu quero trazer a semiótica no meu método. Entendeu? No meu jeito de agir, no meu jeito de ser. É ser mais simbólico, ser mais semiótico e com isso construir coisas com as pessoas, entendeu? A partir da semiótica, das palavras, do significado e de como a gente constrói coisas. Com certeza, Isra. Eu acho que talvez isso seja difícil, Bem porque a gente difícil. tá num. A gente tá num. Sei lá, eu sinto um pouco isso, assim, de. As pessoas, elas não. Isso aqui que a gente tá tendo, ela é difícil. Sim, Quem tá disposto, né? tem que Eu estar. aprendi contigo isso. Acho que você é capaz de conseguir influenciar outras pessoas. Ai, mas é tão difícil. É porque assim. Sim, é sim, porque as pessoas elas vão falar, vão olhar pra você e falar, caramba, que preguiça, sabe? Tipo assim, Sim. caramba, vou ter que pensar no significado dessa palavra, blá, blá, blá. Mas, mas o fim, ele é recompensador. Você pode ver aí minha vida, tô aqui conversando. Pode ver minha vida, meu testemunho, tá gravando. E, Até porque é isso, sabe? Faz parte da fala. A gente se afirma quando a gente fala. Principalmente num lugar de confiança, como a gente tem. De intimidade, de sim, segurança. sim. E é isso. Isso é muito doido. Eu não sei como trazer isso para um lugar mediado, entendeu? Eu vou ter que descobrir. Mas aí fica aí aprendizado, vamos descobrir. Sim.